Estaremos discorrendo sobre esse assunto juntamente com todos os irmãos. Seja bem-vindo ao nosso canal. E se você ainda não é inscrito, pedimos que se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para que nós sejamos prestigiados aí pela tua oitiva e também você possa divulgar o nosso canal. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante a respeito da semente da mulher, que está relatado em Gênesis 3, versículo 15. E o nascimento miraculoso de nosso Messias, o Senhor Jesus, em aramaico, Yeshua, né? Nós estaremos discorrendo sobre esse assunto. Sejam todos bem-vindos, irmãos que vão daqui a pouco entrar também na live. Fazer uma oração, pedir a direção do nosso eterno Deus, nesse momento. Querido Pai, bondoso Deus, estamos aqui em nome de Jesus, teu Filho, para estudar mais uma vez a tua bendita palavra. Pedimos a tua direção e que cada um dos que participarão desse estudo venha a ser impressionado pelo teu Espírito, Senhor. Porque a tua verdade é necessária ser conhecida para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de teu Filho Jesus te pedimos a tua direção. Amém. Aos irmãos que estão acabando de entrar aí, sejam bem-vindos. E 15, Deus vai amaldiçoar a semente da serpente e vai dizer de uma semente da mulher. Então nós encontramos aqui a seguinte leitura. Eu vou partilhar a tela para vocês, tá? Então tá aqui Gênesis 3, verso 14 e 15. Então disse o Senhor, Deus à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos aqui em Gênesis a promessa de um descendente da mulher, da semente da mulher, que vai pisar a cabeça da serpente. Fazendo uma exegese desse versículo, né, eu tenho aqui a palavra hebraica, né, que é utilizada nesse versículo. Eu vou abrir aqui a tela para que a gente possa analisar aqui a palavra hebraica. Tá? Então nós temos aqui, nessa citação, né, de Gênesis, nós temos a palavra hebraica, né, zerá. Palavra hebraica zerá. Essa palavra hebraica é a palavra que é traduzida como semente. Tá? Eu vou abrir aqui na tela para que vocês possam ver. Eu tenho a Bíblia aqui, tá? Essa Bíblia aqui. Essa Bíblia é uma Bíblia de estudos, tá? Ela tem um dicionário hebraico e grego, tá? Vocês podem ver aqui, dicionário hebraico e grego, palavra-chave. E então nós vamos estar analisando aqui esta palavra-chave. Então vocês vão ver aqui na figura, só um pouquinho aqui, vocês vão ver aqui na figura, no verso do número 14, né? 15, né? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Então a palavra semente aqui, ela aparece com o número 233, que nos leva ao
ao dicionário léxico hebraico, tá? Então, essa palavra 233, vamos ver aqui qual que é no dicionário, né? Então, tá aqui. 233 está aqui como zerá, semente, figurado, fruto, planta, sementeira, posteridade. Semente, filho, frutífero, fértil, descendência, prole, sementeira. Essa palavra zerá normalmente é utilizada para homens, né? É um substantivo masculino que significa semente, descendente, filhos. É traduzido também como esperma, né? Mas aqui está falando que a mulher, ela tem uma semente. A mulher, sim, ela também tem semente. Não é só o homem. Aqueles que dizem que só o homem que tem semente. Não. Essa citação de Gênesis 3:15 está provando que a mulher também ela tem a semente, zerá. E da semente da mulher vai vir o descendente que vai pesar a cabeça da serpente. Tá? Adão, o primeiro homem, ele veio a existir pela vontade de Deus. Não foi pela vontade de homem algum. Né? O primeiro homem, né? O primeiro homem, ele nasceu e veio a existir, né? Ele veio a ser criado pela vontade de Deus. O segundo Adão vai ser gerado pela vontade de Deus em uma mulher santa. Tá? Então a profecia fala de um sinal, na profecia fala de um sinal, deixa eu só colocar aqui para vocês, né? Em Isaías, capítulo de número 7, tá? Deixa eu ver se entrou alguém no canal. Sejam bem-vindos aí, irmão Gessé Romanha, paz seja contigo. Estamos fazendo essa live um pouco tarde, mas vai ficar aí para depois ser reproduzida aí pelos irmãos. Então nós temos aqui, dentro da Bíblia, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos fazer a exegese dessa citação, porque existe uma controvérsia aí que os judeus dizem, não, que a palavra alma é uma jovem mulher casada, pode ser casada, e não necessariamente uma mulher virgem e tal. E há uma controvérsia, né? Isaías 7,14 é a concepção virginal do Messias. Então existe uma necessidade de nós debruçarmos sobre esse tema, em grande parte devido aos antimissionários, né? Que contestam o nascimento virginal do Mashiach, Yeshua, que é narrado em Mateus, capítulo 1, 23, e em Lucas também, né? Eles dizem que o texto de Mateus está errado, então os judeus eles fazem comentários sarcásticos, alegando que Isaías 7,14 não se refere ao nascimento virginal do Messias. A palavra que é traduzida virgem, tendenciosamente, dizem eles, não significa uma virgem, mas uma jovem mulher, que é fácil de perceber pela razão que eles dizem isso, né? Devido à interpretação de um rabino de renome chamado Rabino Rosenberg, que diz a tradução da palavra hebraica alma como virgem não só é pobre, como completamente errado, diz esse rabino. A palavra é usada, não se relaciona se é ou não virgem. Bom, a questão é o seguinte, portanto, diz aqui Isaías 7,14, portanto, deixa eu ampliar aqui, portanto, o mesmo Yahvé vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Emanuel. Então a palavra virgem em hebraico aqui é alma.
Seja bem-vindo, irmão João Carlos Magalhães. Boa noite. A palavra alma, ela pode ser traduzida como uma jovem mulher. Uma jovem mulher. Mas a maioria dos judeus tradicionais que estudam essa profecia, que concordam com o rabino Rosenberg, dizem que a palavra hebraica significa uma jovem mulher e que não pode ou não ser casada, pode ser ou não casada. Infelizmente para eles, a Bíblia hebraica e o pensamento hebraico discordam desta ideia deles sobre a palavra alma. Quer dizer, a própria tradição rabínica passada, os comentários do Talmud, discordam dessa interpretação mais moderna dos judeus hoje, que dizem, não, que essa mulher pode não ser virgem, né? Porque não existe lugar algum da Taná, conhecido no meio dos cristãos como Antigo Testamento, onde alma é usado, ou seu plural, como referência a uma jovem mulher que seja casada, ou que tenha conhecido alma, a um homem, né? Mas isso é convenientemente ignorado por esse rabino Rosenberg e pelos demais judeus antimissionários que são a favor dessa interpretação de que Isaías 7,14 não se refere a uma mulher virgem. Né? No pensamento hebraico, uma jovem alma é uma jovem mulher que ainda não foi desposada e, consequentemente, uma jovem virgem. Porque naquela época, uma mulher nova, não desposada, serva do Deus Altíssimo, era virgem. Né? Era normalmente virgem. Mesmo porque havia uma punição muito severa, né? Até de morte para uma mulher que se prostituísse, né? Que entregasse a sua virgindade, que não fosse ao seu marido. Né? Então, no pensamento hebraico, e conhecido também no meio cristão como Antigo Testamento, né? Então, hoje é um conceito completamente estranho à sociedade atual, porque hoje existem jovens aí, mães solteiras, que não são mais virgens, então parece meio estranho. Mas para aquela época do passado, uma mulher jovem, não desposada, necessariamente virgem, pura, né? Mas hoje o mundo vive no maligno, então essas coisas perderam o seu valor, né? Mas naquela época, sim, uma mulher jovem, não desposada, necessariamente era uma mulher virgem. Tanto que a versão Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, esse texto de Isaías 7,14, ela traduz com a palavra partenos, uma mulher virgem, né? Não desposada, corretamente. Né? Ela vai, na Septuaginta vai traduzir corretamente. E a interpretação judaica da época, né, de alguns comentários da tradição oral, Midrash ou mesmo do Talmud, diz que esta passagem de Isaías 7,14 se refere a uma passagem messiânica, né? Porque somente o Messias poderia ser chamado Emanuel, Deus conosco. Né? O próprio Moisés fala, profetizando que o Senhor, o Deus eterno, vai levantar um profeta semelhante a ele. Então, Jesus, Yeshua, cumpre isso, porque ele mesmo fala, eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Né? Falo conforme ele me ordenou. Eu falo em nome de meu Pai. Então o Messias veio em nome do Pai para falar as palavras de Deus. Nisso ele vai cumprir a própria profecia de Deuteronômio 13:18, né, que o grande legislador de Israel, Moisés, né, o profeta de Israel, Moisés falou de um profeta que falaria as palavras do Eterno, que o Eterno colocaria as palavras nele. Então seria a manifestação, seria o braço de Yahvé, né? Como diz Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi manifestado o braço de Yahvé. Então o Messias, ele era
esperado como alguém que traria toda a revelação. Aquela mulher lá em João capítulo 4, que estava no poço de Jacó, ela disse: nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos revelará todas as coisas, ele nos mostrará todas as coisas. E Jesus mesmo disse a ela: eu sou o Messias, né? Tu falas com ele. Se revela aquela mulher como Messias e vai trazer uma revelação para ela. Mulher, vem a hora, te digo, que os verdadeiros adoradores buscarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que o adorem assim, né? Era esperado, então, já naquela época do primeiro século, a vinda do Messias. Foram encontrados tabletes em cobre da esperança messiânica do Messias vindo exatamente naqueles dias lá do primeiro século. Exatamente a época que o Messias vai nascer. Mesmo porque até o livro de Enoque, ele fala que o Messias viria no quarto milênio. Então, era a esperança deles. E, logicamente, os judeus, eles procuram sinais. Eles procuram maravilhas, né? Os judeus, eles estão atrás de sinais. Tanto que eles pediram: mestre, mostra-nos um sinal. Lá em Mateus capítulo 12, versículo de número 39, eles falaram: mestre, quisermos ver de ti um sinal para que creiamos que tu és o enviado de Deus. E Jesus falou: nenhum sinal será dado, geração má e adúltera, nenhum sinal será vos dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Messias esteve 3 dias, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra, né, no ventre do grande peixe, assim também o Messias estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus ele vai morrer numa quarta-feira, na metade da semana, cumprindo 3 dias e 3 noites, e ressuscita no final do sábado, ao pôr do sol do sábado, já na transição para o primeiro dia da semana, pois o dia era contado de pôr a pôr do sol, isso em Mateus capítulo 28, verso 1. Então Jesus ele vai cumprir a profecia messiânica de 3 dias e 3 noites, que ele mesmo deu como profecia. Então os judeus sempre procuraram sinais. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo mesmo fala: os gregos querem sabedoria, os judeus pedem sinal. E esse sinal foi dado, um milagre. Agora, como que o judaísmo tradicional nega que Isaías 7,14 não se refere a uma profecia messiânica? Eles dizem: ali se trata de uma mulher que vai se casar, uma jovem casada, né? Mas que maravilha, o sinal é uma mulher jovem se casar com um homem e ter um filho. Isso é o normal, é o que ocorre no normal, uma jovem e um jovem ao se conhecerem sexualmente e terem filhos. Isso não é um sinal, isso não é um milagre. Agora, uma jovem não desposada, ela ter um filho, isso sim é um sinal da parte do Deus Todo-Poderoso. Então não faz nenhum sentido essa interpretação dos antimissionários dizerem: não, ali não se trata de forma nenhuma do nascimento virginal. Então não é sinal. Não é maravilha nenhuma. Daí eles fazem toda uma interpretação que se refere ao reinado de Zedequias, mas esse título de Emanuel, dado ao Messias, Deus conosco, essa interpretação de Isaías 7,14 ser uma profecia messiânica, foi uma interpretação, uma esperança, uma interpretação dos próprios judeus, da própria tradição rabínica. Não foram os cristãos que inventaram essa interpretação de que Isaías 7,14 é uma profecia messiânica. Foram os próprios judeus. Foi a própria tradição rabínica. Agora eles negam. Agora eles não querem saber, porque para eles é muito difícil admitir Yeshua como Mashiach. Então eles negam. Eles tentam todos os tipos de argumento em cima de Isaías 7,14 para dizer que o Messias não se refere àquela profecia ao nascimento virginal do Messias.
Nós temos ainda duas narrativas no próprio Novo Testamento. Embora que os judeus não aceitam o Novo Testamento, né, como livros dignos de confiança, porque vai contra os interesses deles. Mas um cristão sincero, ele aceita o Novo Testamento. E nós temos dois testemunhos, como diz a Bíblia. O testemunho de dois é verdadeiro, né? Então nós temos dois testemunhos históricos dentro do Novo Testamento a respeito do nascimento virginal do Messias. Nós vamos ter aqui Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18 e versículo de número 23, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo. Algumas versões falam, ora, a origem de Jesus Cristo. Foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, quer dizer, antes de terem relações sexual, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então, José não considerou aquela gravidez como sendo dele, porque ele não tinha tido contato com ela. E ele quis deixá-la. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamar-lhe-ás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome Jesus está ligado à salvação. Significa Yahvé salva, né? Então Jesus significa isso. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis, uma virgem conceberás e dará à luz um filho, e chama-lhe-ás o nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, essa interpretação que é citada no capítulo 1 de Mateus, versículo 23, é uma interpretação rabínica da época. Era uma interpretação já aceita na época dentro da tradição judaica, que essa profecia de Emanuel era uma profecia messiânica. Certamente que essa citação aqui, ela está sendo baseada na Septuaginta. A Septuaginta é a versão dos 72 sábios que traduziram do hebraico para o grego. E nessa citação do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, quando aparece a palavra alma do hebraico, os próprios rabinos da versão de 70 vão traduzir como virgem no grego partenós, né? Uma mulher que não teve como que disse, relação sexual, uma mulher virgem, né? E a palavra grega, hebraica para virgem específica é betulá, né? Aí eles alegam, mas deveria então ser a palavra betulá lá em Isaías 7,14. Não, a palavra alma, ela pode ser traduzida como virgem porque alma é uma jovem, uma mulher não desposada, jovem. Uma mulher não desposada, jovem, serva do Deus Altíssimo, só pode ser virgem. E um sinal, voltamos a afirmar, um sinal da parte de Deus só pode ser um milagre. O quê? Uma mulher, sem ter relações, nascer um filho. Mesmo porque o primeiro Adão, ele veio pela vontade de Deus. O Messias era esperado como o segundo Adão. Então ele viria também de forma miraculosa. Ele nasceu pela vontade de Deus. O Espírito de Deus é que gerou em Maria a fecundação da Será, né, da Zerá de Maria, como disse a profecia, né? Farei com que um descendente da Zerá, da mulher, da semente da mulher, pise a cabeça da serpente, dê a vitória para a humanidade. Porque o pecado veio através da mulher, que a mulher foi tentada e seduzida e enganada
né? Nasa, que é a palavra engano, ludibriar, a mulher foi enganada pela serpente e é através da mulher que vai vir o descendente, o segundo Adão, que vai reerguer a humanidade. Então, nada de estranho, nada fora da ação do eterno Deus, um milagre no nascimento do Messias. Esse depoimento, esse testemunho é dado pelo Evangelho de Mateus e também é dado pelo Evangelho de Lucas, né? Vamos ver aqui, então, o depoimento de dois evangelhos. O Evangelho de Lucas é feita a anunciação do nascimento do Messias, no versículo de número 30, e disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, está no futuro, né? E será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, o momento da filiação do Filho de Deus se dá na concepção em Maria, não uma encarnação. Isso é espiritismo. Jesus foi gerado quando o Espírito de Deus fecundou o óvulo de Maria, fez com que o óvulo de Maria gerasse o Messias. E diz aqui que reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria era legitimamente uma descendência da casa de Davi. Porque lá em Lucas, capítulo de número 2, diz que houve um censo, né? Mateus, capítulo de número 2, diz que houve um censo da parte de Augusto César para a contagem dos descendentes da casa de Judá. E Maria foi para a cidade dela, juntamente com José, a cidade de Davi, Belém. Então Maria, ela era da casa de Judá. Ela era uma descendente da casa de Judá. Porque os antimissionários falam, não, Maria não era da casa de Judá. Maria era levita porque ela era prima de Isabel, que era levita, né? Mas não, porque o que acontece? Naquela época, os sacerdotes levitas estavam bem reduzidos em número, tá? A tribo de Judá era muito mais numerosa, tanto em homens como em mulheres. Então, o próprio historiador Flávio Joséfo, a história relata que mulheres judias eram dadas em casamento a homens levitas, para que desse descendência a eles, para que a tribo de Levi novamente pudesse ali fazer o serviço no altar, a circuncisão, enfim, no templo. Então, mulheres judias eram dadas em casamento. E segundo a Torá, quando uma mulher de uma tribo casa com um homem de outra tribo, não é uma prática normal, mas em caso de dar descendente, não deixar que uma tribo entrasse em extinção, aquela mulher ela passa a pertencer àquela tribo. Então pode que uma tia-avó da família de Maria tenha se casado com um levita, tenha tido uma filha, né, que vai ser prima de Maria, né? Quer dizer, então é perfeitamente normal haver uma mulher da tribo de Judá tendo como prima uma outra mulher da tribo de Levi. É o que aconteceu entre Maria e o que aconteceu com Isabel. Isabel, embora fosse da tribo de Levi, embora João Batista, primo de Jesus, fosse da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Então, nessa própria comprovação de João Batista ser primo de Jesus e Jesus ser da tribo de Judá, é uma prova de que acontecia esses casamentos de tribos diferentes com o objetivo de dar descendência à tribo dos levitas que estavam em menor número. Então, essa pegadinha que os antimissionários judeus usam demais para tentar pegar cristãos, tem derrubado muito cristãos da fé, que acabam não crendo mais que Jesus ele nasceu segundo a narrativa de Mateus e Lucas,
né, de forma miraculosa do nascimento virginal por causa dessa pegadinha. Mas está aí a explicação que Maria é da tribo de Judá. O próprio Evangelho fala que ela é da tribo de Judá. E tem mais um fator complicante aí. Se Maria ela teve um filho de uma relação natural com José, nós temos dois problemas aí. Primeiro, nós vamos ter que negar o livro de Mateus e o livro de Lucas como não inspirado e deturpado. Quer dizer, os dois testemunhos de Lucas e Mateus que dizem que o Messias nasceu da intervenção divina e não por vontade de homem, vão ser descartados. E tem mais um problema. A genealogia de José, ele vem da genealogia de Jeconias ou Conias. Jeconias foi um rei amaldiçoado. Vou mostrar aqui para vocês, no livro de Jeremias, né, que Jeconias ele foi amaldiçoado, a sua descendência. Nenhum da sua descendência se assentaria no trono de Davi. Então, vamos ver aqui, Jeremias, capítulo de número 22. Olha o que diz aqui a profecia. Diz assim, versículo de número 28. Pois, este homem Conias um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhece? Aqui diz, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Então vocês veem aí que foi lançada uma maldição da parte do Eterno sobre a geração de Conias, que nenhum descendente de Jeconias ou de Conias poderia se assentar no trono de Davi. E todas as profecias falam de um descendente de Davi, o Messias, que vai se assentar no trono de Davi. E na genealogia de José, no livro de Mateus, capítulo de número 1, né, na genealogia de José, está Jeconias. Está aqui, ó. Dentro da genealogia de José, está Conias ou Jeconias. Deixa eu só achar aqui para vocês. Ó, no versículo de número 11, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para Babilônia. E depois da deportação para Babilônia, você então vê que Jeconias, olha aí, Jeconias está dentro da linhagem de José. Se José realmente é pai do Messias, Yeshua, dando o seu DNA, Jesus não pode ser o Messias e nem pode se assentar no trono de Davi. Então nós estamos aí num grande problema. Então aquelas pessoas que aceitam o argumento de que Jesus nasceu de José, é filho natural de José, do esperma de José, acaba normalmente negando o Messias. Então Jesus não pode ser o Messias, porque a geração de Jeconias está amaldiçoada. Agora, se Jesus, conforme diz o relato de Mateus 1, de Mateus 2, Mateus 1, 18, Lucas 1, verso 34, nasceu realmente cumprindo a profecia de um sinal, de um milagre, numa virgem, pela vontade de Deus, somente da mulher, como diz Gênesis 3,15, da zerada mulher, da semente da mulher. Então, Jesus, como segundo Adão, ele vai ser gerado diretamente de Deus, não pela vontade de homem. Como disse o apóstolo Paulo, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Quer dizer, não pela vontade de varão. Não foi pela vontade de José. Mateus 1 diz que José queria deixar Maria
para não infamá-la, porque ele sabia que aquele filho não era dele. Ele não teve contato com Maria. Eles dizem, mas a Igreja Católica que inventou e colocou isso em Mateus capítulo 1. Não há nenhum registro dos papiros mais antigos de que foi a Igreja Católica que adicionou isso aí. Tanto Lucas como Mateus dão depoimento da mesma coisa. Então a pessoa teria que negar o livro de Mateus e de Lucas. Por isso que nós vemos muitas pessoas que seguem aí o tal do judaísmo messiânico, que nega o nascimento virginal de Cristo, acabarem negando o Messias, se desviando da fé e se tornando judeus. Outros não acreditam mais em nada, negam a Bíblia e se tornam ateus. Porque é este o caminho, a consequência que vai ter quem descrê da narrativa de Mateus e de Lucas. Porque vai começar a descrer de todo o Novo Testamento, vai descrer de toda a história sobre o Messias. Né? Seja bem-vindo aí, totalmente sem noção. Né? Então, aqui no vídeo nós mostramos que a palavra hebraica para a semente da mulher é a mesma palavra hebraica para a semente do homem. Zerá, esperma, semente do homem. Tá? Então a mulher ela tem uma semente também e ela deixa descendente. Tanto que ao longo da história da tradição rabínica, a tradição patriarcal, quem dava a descendência era o homem. Mas depois houve um período da história que os rabinos disseram que quem dá a descendência é a mulher. Há essa divergência aí dentro da própria tradição rabínica, da própria Midrash e da interpretação talmúdica, de que a mulher sim é que dá a descendência. Hoje, se o pai é judeu e a mulher é gentílica, o filho não é considerado judeu. Tem que ser a mulher, porque é a mulher que cria a criança, educa a criança nos seus primeiros dias. É ela que transmite os principais costumes do judaísmo, porque a mãe é muito mais íntima com o filho no início da sua idade, no início de que ele está sendo amamentado, sendo criado e crescendo. Então a própria tradição rabínica, ela havia divergência. No início era o homem que dava a descendência, hoje eles admitem que a mulher é mais importante para dar a descendência judaica do que o homem. Vocês percebem aí? Então, que nem entre eles têm uma unanimidade sobre isso. E dentro da Bíblia, Gênesis 3,15 está falando do descendente de uma mulher. Correto? Descendente de uma mulher. Então, Lucas capítulo de número 1, confirmou novamente o nascimento virginal de Cristo, concordemente com Mateus capítulo de número 1 também. Então está aí explicado. Não poderia nascer da descendência de José porque estava amaldiçoado Jeconias. E José, segundo a genealogia de Mateus 1, ele é pai de Jesus apenas por força de lei, não por DNA. Porque se ele fosse pai de Jesus por DNA, Jesus não seria o Messias. Não poderia sentar no trono de Davi. Então, agora nós harmonizamos tudo. Um descendente de mulher, da semente da mulher, da zerá da mulher, cumprindo a profecia de Isaías 7,14, uma mulher virgem, um sinal, um grande milagre, porque esse é o sinal, tá? Nós vamos deixar a referência aí para estudo mais detalhado sobre esse assunto no comentário aqui do vídeo. Nós vamos deixar o link aí para quem quiser se aprofundar mais sobre isso. E então Jesus nasceu de forma miraculosa pela vontade de Deus. A sua origem foi no momento que foi fecundado no óvulo de Maria, certo? Ele é descendente da tribo de Judá, através de Maria, porque Maria era judia. Balela essa história de que diz que Maria era levita, devido ao fato da sua prima Isabel ser levita, já explicamos aqui no vídeo. E a outra coisa é que, como Messias,
ele cumpriria as profecias de que ele seria o descendente da mulher, do DNA da mulher, porque foi a mulher que caiu no engano da serpente, e ele pisaria a cabeça da serpente. O descendente de mulher vai pisar a cabeça da serpente. Então você vê que maravilhosa forma como Deus age ao longo da história da humanidade, e como Jesus, ele cumpre perfeitamente as profecias. E as profecias dizem que o Messias, em sua vitória, ele ascenderia para os céus. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo de número 10 ao versículo de número 14, fala de um homem assentado no trono, um ancião de dias, tendo o seu cabelo lã como a neve, e milhares de milhões de anjos o servem diante do seu trono, e diante do seu trono vai aparecer como que nas nuvens do céu o Filho do Homem, que é a designação do Messias. O livro de Enoque relata muito que o Messias seria conhecido como Filho do Homem, ou descendente, Netzer, raiz de Jessé. Jesus vai vir da cidade de Nazaré, Netzer, que é exatamente uma das coisas que caracteriza o Messias, o descendente de Jessé. Né? Ele nasce na cidade de Belém, na cidade de Davi, e ele é criado na cidade de Nazaré, vem de Nazaré, e essa palavra Netzer, que do hebraico significa ramo, descendente, ou ramo de Jessé, encaixa-se perfeitamente com o Messias. Então, Jesus, ele é, em todos os sentidos, o cumprimento da expectativa, das profecias, dos quais os rabinos, os judeus da época do primeiro século já estavam aguardando. Né? E, assim, nós temos a fidedignidade do relato do Novo Testamento sobre o nascimento virginal do Messias, o cumprimento do grande milagre e sinal que Deus daria, Emanuel, Deus conosco, a profecia de Moisés que diz um profeta semelhante a ele, que o Eterno colocaria nele as suas palavras, e dentre os judeus, dentre Israel, estamos aí vendo toda a harmonia dos evangelhos, toda a harmonia da narrativa de Jesus ser descendente de Maria apenas, sendo o Messias, com as profecias da Taná e da Torá. Bendito seja nosso Deus eterno, que tem cumprido a sua vontade. Obrigado aí pela presença dos irmãos. Vamos encerrar esse estudo e mais detalhes sobre esse estudo nós colocamos aí na descrição do vídeo. Você que quer se aprofundar mais. Que a paz seja convosco. Vamos terminar com uma oração. Eterno Pai, Yahvé nosso Deus, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra. Aumenta a fé dos teus filhos, possam crer nos teus milagres, nos teus prodígios que tu tens feito ao longo da humanidade, da história da humanidade, para mostrar o seu grande amor pela salvação das almas. Que todos os homens cheguem ao conhecimento pleno da verdade, aceitem o teu enviado, Jesus o Messias, para que salve-se desta geração má e adúltera. Querido Pai, nós te agradecemos e te pedimos a tua direção, em nome e por amor de Jesus, o Messias. Amém. Obrigado pela presença de todos vocês. Que a paz seja convosco.